Tem uma frase do Jung que diz: o mundo vai te perguntar quem é você. E se você não souber responder, o mundo te dirá. Quando você não sabe quem você é, fica fácil acreditar em tudo que dizem sobre você. Quem eu é um convite para você se questionar e explorar as infinitas possibilidades de ser. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Quem Eu, onde o propósito é aqui trazer conversas, histórias, pessoas, no qual a gente possa refletir sobre a nossa vida através de uma nova perspectiva, um novo olhar. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Natália Magoga, que é arquiteta, mas terapeuta também, comunicadora, astróloga, enfim, tantas coisas. Médium. Médium. Né? E ela tem trazido isso de uma forma bem bonita, assim, desmistificando a mediunidade nas redes sociais, né? E trazendo muito, né, sobre a importância da gente se falar sobre isso, sem tabus, sem rótulos. Exato. Mas antes de tudo eu quero saber, né, para deixar aqui, para começar do começo. Né? Vamos pelo primeiro passo, gente. É isso. O que é mediunidade? Mediunidade, olha isso, traz até uma coisa mais assim técnica sobre isso. É uma faculdade inerente a todos os seres humanos. Então, a gente não tem uma configuração, somos um sistema. Né? A gente é uma espécie de uma máquina, claro que é. Então a gente tem o nosso sistema físico, nosso sistema, todos os sistemas. A mediunidade é o canal de acesso para o nosso ser espiritual. Para a gente se conectar com a espiritualidade, com o plano astral, com planos mais sutis. Então assim, não tem coisas que são além da matéria, não são palpáveis. Como que a gente acessa esse tipo de informação? É através da nossa mediunidade, que são canais que carregam características, capacidades, habilidades, entendeu? Então assim, gente, é muito, muito mais simples e objetivo do que parece, né? Tanto que muita parte da ciência mesmo está começando a trazer formas de realmente provar e constatar a existência e a validade da mediunidade, né? Você vê que, principalmente, se eu não me engano, nos Estados Unidos, tem muitos profissionais que hoje estão fazendo pesquisas seríssimas em relação a isso, para mostrar que sim, tem relação, faz sentido, é uma das nossas partes que nos compõem. Ou seja, desde quando existe o primeiro ser humano nascido vivo aqui na Terra, movimentando a vida na Terra, a mediunidade já é presente, que é a nossa forma de conexão espiritual, né? De você acessar informações que não estão aqui na fisicalidade. É basicamente isso, gente. É muito, muito simples. Muito simples. Parece às vezes outra coisa de outro mundo, né? Que também está associada a, nossa, então se eu sou médium, então eu vou enxergar espíritos ou seres como se fosse uma TV, um filme passando na minha frente e eu vou começar a enxergar. E essa é uma das formas, né? Uma das, exato. A clarividência. A clarividência, por exemplo, ficou mais popular porque foi a mais chocante, vamos falar assim. Aquela coisa de você adquirir uma habilidade de ver ou um ser desencarnado, ou algo de forma como se fosse até real. Isso gera o quê? Porque a gente ainda é muito conectado à fisicalidade, à matéria. Então, pra gente visualizar algo com mais ou certeza ou mais clareza, a gente associa muito ao aspecto físico. Entendeu? Por isso que criou essa forma de achar que é assim que é certo, isso é mediunidade. Não, é uma das formas. E aí que tá, e aquelas, agora eu vou trazer polêmica aqui. Este tipo de mediunidade é muito incrível, por quê? Porque ela é muito assim, você traz uma clareza grande, uma sensação de, tô vendo algo diferente. Mas é uma das mediunidades mais densas, se for analisar. Pensa comigo. Tudo que é sutil significa que é mais elevado, que é uma frequência mais alta. Então você concorda comigo que não tem aspectos físicos? A mediunidade que a gente acessa coisas de uma forma mais física significa que ela é mais próxima da realidade material, ela é mais densa. É uma mediunidade ou uma conexão espiritual menos elevada. Então quanto menos você enxerga coisas físicas e mais acessa informações sutis, mas, né, sem ser tão palpável, mas você está acessando algo elevado, vamos chamar dessa forma, entendeu? Então olha que legal, a hora que a gente começa a olhar para esse conceito, você fala, às vezes eu me culpo, por exemplo, eu me julgava, porque eu enxergava com a minha clarividência as coisas, por exemplo,
coisas de luz, coisas não tão materiais. Por exemplo, eu enxergava algum tipo de mestre ou alguma entidade, não de forma física. Ou era algo de luz, ou era um feixe, ou era uma coisa sem forma. E eu comecei a questionar, falava, gente, eu não tô vendo direito, a minha mediunidade não é tão aberta, tão ativa. É sim. Um dia um mentor meu chegou e deu toda essa aula pra mim, falou, Natália, e aí? Você tá questionando o fato de você estar enxergando algo de forma sutil, de forma além da matéria? Você acha que isso é pouco? Você acha que isso não é realmente um acesso às suas capacidades extrafísicas? Se você está de fato acessando de forma mais sutil? Aí eu comecei a falar, eu comecei a parar de ouvir como foi ensinado até então, que não tem nada errado com isso. Tá tudo certo, muito válido, né? Quem enxerga, quem vê coisas mais de forma material, tá tudo bem, é mediunidade também, mas não é só assim. A clarevidência não é só isso, né? É, Por exemplo. esse é um problema da gente estar rotulando as coisas, né? Porque aí Exatamente. eu rotulo que a mediunidade é ver dessa forma, e Exato. aí, por exemplo, às vezes eu tô ouvindo ou sentindo de uma forma diferente, e aí É. eu ignoro tudo isso só porque não é da forma como eu achei que era devido a um rótulo de algo que eu ouvi alguma vez. Exato. Então, A gente encaixa, a gente tem essa necessidade de ficar encaixando as coisas, né? Uma vez eu atendi uma mulher, fiz um atendimento terapêutico mesmo, ela fez uma sessão comigo. Falei, o que você busca? Ela, eu preciso ver. Falei, tá bom, então me explica a tua vida. Porque ela também é terapeuta, né? Me explica. Não, porque eu sinto, eu conecto, vem informação, eu escrevo, eu isso, eu aquilo. Falei, tá, e como funciona? Qual é o resultado dos seus atendimentos? Ela, maravilhoso, a pessoa fala que o que eu trouxe é algo que jamais ninguém nunca soube, ela nunca falou, ou coisas que até a própria pessoa não sabia e ela traz. Falei, perfeito, você está conectada. Não, mas não interessa, eu queria ver. Falei, tá, mas vamos lá. Fizemos o levantamento. A pessoa tem a questão da escuta, ela traz informações canalizadas, ela conecta com o campo, ela faz toda a transmutação, ela trabalha a energia da pessoa, mas ela não vê fisicamente. Tipo assim, eu falei, tá, mas e seus mentores? Você tem contato, por exemplo, com a equipe espiritual? Tenho, eu sinto, eu sei quando é um, eu sei quando é outro. Eu falei, tá, mas então qual é a questão? Mas eu quero ver eles, porque enquanto eu não ver, não vale. Eu falei, olha lá, olha o nível da crença enraizada numa pessoa totalmente conectada, que vive isso, que trabalha com isso, que executa isso, gente. Entendeu? Olha isso. Aí eu fiz todo um trabalho com ela, né, de uma técnica que eu tenho canalizada e tal. Foi que foi que foi. E o que veio de informação no campo dela? Ela não vai ver. Não é mais este o objetivo dela. Eu não vejo, por exemplo, mais. Não tem mais essa necessidade de ver como se fosse algo físico, você tá entendendo? Não precisa mais. A gente tá, às vezes a pessoa está sendo chamada a despertar a sensibilidade de outras formas, a viver a mediunidade mais ampla, nas outras vertentes que ela representa, você tá entendendo? Sair desse senso comum, desse senso padronizado que a gente criou, você tá entendendo? Ela ficou louca, porque assim, não deu. Veio muito clara a resposta. Falou, você não vai mais enxergar como se fosse, porque não tem mais essa necessidade. Você não tem mais esse objetivo. Você já tá 3 degraus acima, gente. Pelo amor de Deus, o que você tá querendo fazer como era antes? Ela ficou muito brava, ela ficou muito satisfeita, ela terminou a nossa consulta muito revoltada, basicamente, sabe? Eu falei, é isso aí, gente. Para de querer limitar, para de querer engessar o processo, entendeu? e quais seriam as formas de mediunidade, assim? Você já falou da escrita, Muitas. Escrita, por exemplo, muita gente também, ó, psicografia é outra. Ah, eu psicografo, então eu estou escrevendo carta de gente desencarnada. Não necessariamente. Uma das formas de psicografia é você trazer mensagens de pessoas ou entidades ou seres que estão desencarnados. Outra forma é você acessar a própria informação. Por exemplo, eu canalizo através da psicografia. Então eu trago mensagens tanto do meu eu superior, da minha conexão, da própria fonte, coisas espirituais que não necessariamente alguém que está trazendo aquela informação sou eu mesma. Por que não? é a forma de você acessar quem você é, tipo, define Mais como quiser. essencialmente, É. exatamente, é isso. Por exemplo, às vezes falam, nossa, esses livros que trouxeram tal. Não necessariamente a pessoa canalizou, por exemplo, mediou, usou algum ser para trazer informação. Às vezes o meu próprio campo, a minha própria energia tem habilidade de acessar informações extrafísicas, entendeu? Da própria espiritualidade. Por isso que tá, aí que tá, às vezes a gente também confunde. Às vezes ser médium não é você mediar em relação a um ser, né? Ou alguma entidade, ou algum ser desencarnado, ou algum mestre.
Não, às vezes é você ir buscar informação diretamente da espiritualidade, você não precisa de um intermediário, você tá entendendo? Você pode dizer, aí que tá, aí já enquadra também na questão de ser um paranormal. Porque a paranormalidade, ela traz muito isso. As nossas habilidades de acessar informação sem necessariamente ter que mediar a algo ou alguém. Você tá entendendo? E isso também já tem uma crença, né, do porquê que eu valorizo mais sendo de uma outra pessoa do que de mim mesmo. Por Exato. que precisa ser de outra pessoa vindo me dizer algo para eu validar isso como mediunidade, né? Exato. Isso é muito rico também, porque, por exemplo, a gente tem essa mania de se colocar como inferior. Então, assim, se eu tenho um mestre, ou mentor, ou uma equipe espiritual, eu coloco como se eles fossem mais do que eu. Gente, primeiro ponto absoluto. Se eu estou em ressonância, seja com quem for, é porque a gente tem o mesmo grau de frequência. A gente está em ressonância. A gente tem o mesmo fluxo. A diferença é que eu encarnei e eu estou aqui para fazer coisas referentes à matéria. E tem coisas de verdade que só pode ser realizada através da experiência material. Ou seja, nossa equipe espiritual precisa tanto de nós quanto nós deles. É uma troca muito justa, muito equilibrada. Então para de achar que por estar aqui nós somos inferiores. A gente não é. A gente tem uma consciência superior que às vezes, por exemplo, a gente tá aqui, a gente não tem essa noção de tudo que a gente é capaz, de tudo que a gente realiza, de tudo que a gente pode acessar. Você tá entendendo? Então para de achar que a gente só tem essa capacidade se for através de intermediário. Não é assim. Às vezes tem intermediário que precisa mais de nós do que nós dele, independente, tipo assim, em determinadas situações, entendeu? Então isso é muito lindo, é muito rico. Então é parar de esse grau de hierarquia, esse negócio de hierarquia que foi criada aqui é muito errada. É muito errada. Porque coloca essa coisa de, eu sou um reles mortal, né, indigno, pequeno e limitado. A gente tem a limitação da matéria? Tem, mas a gente não é só isso. Aí que tá, a gente não é só isso. É claro que ela é válida pra caramba, ela é fundamental. Experienciar isso daqui é muito importante, mas a gente não é só isso. Entende? Então para de achar que a nossa equipe é muito além, ou que um ser vai vir falar com a gente, ele é muito superior. Isso é crença. Isso é crença limitante pra gente sempre se colocar no papel de o quê? Dessa vertente toda que foi criada do sacrifício, da dificuldade, do você tá aí só pra pagar, ou pra. Entendeu? Não, não. Muito tem disso, né? A mediunidade, você é médium, então significa que você errou muito, você é um devedor, então você tá aí pra pagar. Por quê? Quer dizer, acessar a espiritualidade é pagar? É dever? Você entende? É muito incoerente a hora que você olha isso de verdade. Você entende, sente essa informação. Pra mim não faz sentido. Sendo que é uma habilidade humana que todos têm. Todos. Cada um na sua individualidade e forma diferente. Exatamente, cada um na sua proporção, da sua forma. Por isso que é muito lindo a hora que daí fala sobre a alma. Cada um tem uma alma muito específica. Cada um tem uma energia, uma essência muito específica. O que eu vim fazer aqui, por exemplo, isso eu falo pra todo mundo, eu falo, desapega do conceito de ser especial. Ninguém aqui é especial. A gente não tá aqui pra ser especial. A gente vem pra ser essencial. O que o universo busca, o que todo esse sistema busca é nossa essência. Que não precisa de rótulo, não precisa de crédito, não precisa de nada do que a gente foi ensinado, né? Não é pouco nem é muito, é exato, entendeu? É essência, é singularidade que a gente tá aqui pra oferecer, você tá entendendo? Quando a gente começa a olhar dessa forma, você fala, gente, não tem nada de elaborado, místico, por exemplo, ai fulano, muita gente chega em mim e fala, ai Natália, eu acho tão lindo tudo que você traz, quem me dera ser médium? Eu falo, mas você é. Para de distanciar a mediunidade da sua existência. A diferença é que de repente você vai usar a sua mediunidade diferente do que eu uso a minha. Eu tenho o objetivo de trabalhar aqui com ela. Se uma pessoa não tem, de repente ela vai experienciar de uma forma diferente, mais leve, mais sutil. Por exemplo, o meu marido, ele não vive muito a mediunidade ativamente, mas ele tem uma conexão sensível, uma sensibilidade muito extrema. Então, como ele vive a espiritualidade dele aqui? Na sensibilidade. Então ele não vê, ele não escuta, ele nada, nada, nada. Mas ele tem um feeling, ele tem uma percepção que é incrível. Às vezes eu tô lá meio que surtando, ele para tudo, ele fala, Natália, e isso e aquilo. Da meia hora eu vou lá e começo a conectar. Cara, o que ele falou é exatamente o que eu tava buscando, entendeu? Então assim, ó, é isso. Tem gente que vem pra ser sutil, pra ser suave, pra ser bem daquela coisa de sabe, foi só uma intuição. Cara, só uma intuição, entendeu? Aí que tá, outra mediunidade totalmente
como que a gente fala quando é pouco estimada, quando a pessoa não dá muito crédito pra ela? Intuição. A gente acha que é só uma intuição, uma das mediunidades mais incríveis que a gente carrega. É a nossa bússola interna, nosso senso de conexão com tudo. E a gente fica, é só uma intuição, é só uma sensação. É tudo. É a base fundamental que te conecta com o sentir. Você entende? Olha o grau de importância dessa mediunidade e a gente não é ensinado sobre isso. A gente é ensinado a dar mais valor porque a mente diz, né? Aqui, Então né? tem que ter lógica. Se não tem lógica, não vale. Mas, então, sonho, sensibilidade, sonho, né? Sensibilidade, clarividência, Clareaudiência, psicofonia. Sabe aquela hora que você tá com uma amiga, né? Aquela assim, você vai lá, uma amiga fala, ai, vamos marcar um encontro pra gente tomar um café. Ela começa a tal, do nada você sente, você começa a falar umas coisas pra ela, que você fala, de onde eu tirei isso? Mas, gente, às vezes é até uma certa bronca, ou coisas muito assim, elaboradas, que você fala, gente, mas como que eu estou trazendo este grau de informação pra ela? É habilidade. É mediunidade. É você trazendo um grau de informação e conexão que vai além da tua consciência. Traz o teu inconsciente, da tua sabedoria interna, você tá entendendo? É mediunidade. Até a psicofonia. Você já viu que tem muitos médiums que às vezes até trazem, é isso mesmo. Pessoas que trazem mensagens de seres, né? De pessoas desencarnadas e tal. Muita gente faz ou por psicografia ou por psicofonia, pela fala. Dá espaço de voz. Então, assim, isso pode funcionar para pessoas desencarnadas? Claro, mas também vai muito além. É isso que é muito rico, gente, que eu quero que todo mundo entenda. Para de limitar a mediunidade como algo padrão do que você já entendeu. Essas já foram ensinadas. Essa a gente já tem muita literatura, muito conhecimento sobre isso. É válido? Com certeza. Absolutamente válida, mas não é só isso. Então, como a gente já entende sobre isso, tá na hora da gente dar um passo além, subir um degrau. Então vamos ver as outras vertentes em relação à mediunidade, porque ela não é só isso. Entende? Porque se a gente olha também a mediunidade como só algo místico e distante, o problema é que a gente tende a endeusar, encantar, ficar encantado com esses fenômenos, e na verdade é muito mais que isso. A mediunidade é a nossa forma de conexão. Então, por isso que cada um precisa desenvolver a mediunidade da sua forma, tirando os rótulos, indo além. Porque senão eu fico presa ao que outras pessoas vão dizer. Então, por exemplo, ai, a Natália é médium. Então, Natália, por favor, me diz como que vai ser o meu futuro. Me diz, manda uma mensagem para minha avó, para o meu avô. Então, assim, a gente tende a dar todo o nosso poder para outra pessoa, para que ela faça coisas que talvez nem sejam para ser feitas. Exato, exato. E assim, daí você começa a validar ou acreditar só quando parte do outro. Por que não? Por que o que você sente que você é também não é válido? Né? A gente estava conversando antes, eu falei sobre isso. Falei, gente, a gente foi criado e criou uma tendência de achar assim, ó, que existe um ou outro médium, nossa, né? Toda essa habilidade está em posse daquela pessoa e quem dera eu pudesse. Então, assim, eu dependo daquela pessoa para desenvolver ou para ter contato com isso. Então, fica 1000 pessoas buscando atrás de um médium que realiza. Aí olha o caos que isso vira. Isso tem sentido? Uma pessoa se virando nos 30 para tentar auxiliar o da base para essas 1000. E se a gente inverter essa ordem? As 1000 pessoas começar a desenvolver a própria mediunidade, entender como ela funciona, gente, não tem segredo, autoconhecimento. Tá na hora de ir lá, ó, vamos aqui. Primeiro, o que eu recebo de Natália, eu quero usar, desenvolver a mediunidade para trabalhar para os outros, para ajudar o outro. Calma, você não sabe se isso é um processo seu. Você não tem ainda essa consciência de que isso vai ser algo saudável e é parte do que você vem realizar. Então, calma. Vamos começar do começo? Eu falo isso para as pessoas. Vamos começar do que interessa, do que é realmente importante? Como é a sua mediunidade para você? Qual é a sua conexão com isso tudo? Como a sua mediunidade se apresenta? E aí que tá, como ela se apresenta? Como você abastece ela hoje? Você cuida da tua energia? Você tem o teu campo muito bem estruturado, amparado, com base sólida, para daí sim dar base para sua mediunidade se apresentar e ser usada e ser fluida na sua vida? Aí a pessoa começa a olhar pra minha cara do tipo, meu Deus, não, né? É muito legal, porque isso gera esse caos. Gente, à primeira vista, quando a gente começa a trabalhar e entrar nesse nosso universo em relação à mediunidade e espiritualidade, é caótico, é assustador, porque você vai olhar e você vai falar o quê?
eu não sei nada ainda sobre isso. Eu nunca parei pra olhar pro que realmente importa em relação a isso. E isso é muito lindo. Aí eu falo, por isso que eu tô aqui, gente. Ninguém falou que, por exemplo, eu vou fazer, eu te dar a resposta, não é isso. Mas eu vou te dar uma mão no sentido de vem, não precisa ser tão aterrorizante. Você não precisa sofrer ou entrar em desespero ou ser tudo muito difícil e longo, um processo árduo. Calma, a gente pode fazer isso de uma forma mais leve, trazendo o que pra você faz sentido. É pra isso que eu tô aqui hoje. É por isso que eu passei a minha vida inteira vivendo a minha mediunidade, aquelas me lascando muito, de verdade, gente. Teve coisas que eu tive que me virar sozinha. Eu não tinha base de apoio externa. Foi depois de adulta que eu fui me relacionar com pessoas que me ajudavam nesse desenvolvimento. Até então, era eu com a minha espiritualidade, com a minha equipe espiritual e com a confiança. Você entendeu? Graças a Deus a minha família nunca me bloqueou ou me oprimiu nem nada do tipo. Mas eles também não sabiam me ajudar. Porque eles não viviam isso. Eles não tinham noção do que estava rolando de verdade, entendeu? Então foi muito desafiador. Eu fui criando os meus caminhos, as minhas formas por mim, você entendeu? E eu falo, hoje não tem mais sentido isso. A gente pode daí se unir, se conectar, ter essa troca entre a gente para facilitar este processo. Eu falo, hoje eu não dou resposta nenhuma, eu não faço nada para ninguém. Eu facilito o teu processo. Para quê? Para você se enxergar com mais pontualidade, ir aonde tem que ir, fazer o que tem que fazer. Sabe assim, aquela coisa de não ficar perdendo tanto tempo com coisas que às vezes não precisa, né? Então qual é a base? Autoconhecimento. Como que é a sua mediunidade? A tua pode ser mais sensível, você pode ter mais clarevidência, você pode ser mais clareaudiente, você pode ser uma médium empata. O que é uma médium empata? É aquele tipo de médium que tem um campo tão expansivo e aberto que você conecta com a energia das pessoas e dos ambientes como se fosse sua. Então você sente, é visceral. Então assim, ó, cheguei perto de você, você tá aí com alguma dor de barriga, do nada eu começo a sentir dor de barriga. Você fala, gente, mas que negócio é esse, né? Eu tô aqui super bem, chego perto de uma pessoa que tá muito brava, mal-humorada, do nada eu fico brava e mal-humorada. Você fala, gente, mas eu não tava assim, o que é isso? Tua mediunidade, tua conexão com o campo energético do outro, entendeu? E como lidar com isso? Aprender a cuidar da energia. Se a tua energia e o teu campo não está muito bem estabelecido, ancorado no trabalho, no cuidado energético e espiritual, nada funciona. Como que você espera ser um médium realmente efetivo, né? Fazer o negócio de um jeito legal, saudável, se você não cuida nem do seu campo? Então, assim, é muito lindo, é muito rico. Desapega, gente, desse conceito da mediunidade tá aqui porque eu tenho que usar pro outro. Calma, você não sabe disso ainda. Primeiro use por você, ancore isso em você, aí sim, quando você estiver abastecida, você dá conta de transbordar. Porque você não dá o que te falta, você dá aquilo que te excede, sempre. A gente nunca dá o que falta. Ou que tá só eu tenho só um pouquinho aqui, então eu vou dar esse pouquinho pro outro. E você? Entendeu? E aí tá uma crença bem forte também, no sentido de por que que o outro tem mais importância e mais valia do que eu mesma. Por Exato. que que eu quero dar pro outro e eu não posso dar pra mim mesma? Se eu nem tenho, né? Aquela coisa, eu tenho um restinho de água e preciso dela, eu vou lá e dou pro outro, e fico sem. Pro outro não adiantou, porque era pouco, ainda foi pouco, e pra mim, pior ainda. Você tá entendendo? E isso que é, gente, isso é muito lindo. Esses dias eu atendi uma médica, cara, foi sensacional. Eu não sabia que ela era médica. E aí, cara, ó, por isso que eu tô falando, confia. Confia. Quando você confia no processo, é muito rico. A gente conversando, ela falou pra mim, ai, Natália, antes mesmo de falar que era médica ou qualquer coisa, eu não sabia mesmo, eu não gosto. Eu não pergunto nada da pessoa. Eu gosto primeiro de me conectar pra depois trazer informação, você entendeu? Ela, Natália, eu sinto que eu sou um médium, porque eu trabalho, eu me sinto drenado, esgotado, eu sinto que minha energia não rende, eu sinto que o outro sente, eu visualizo coisa, eu não sei o que fazer com isso. Ela falou, daí eu comecei a frequentar um lugar, e aí de cara me colocaram pra trabalhar com a minha mediunidade. Ela falou, piorou tudo, eu passei muito mal, não consigo, não tô conseguindo. Eu falei, deixa eu te dar uma... Eu vou trazer um panorama bem prático pra todo mundo entender o que é feito com a mediunidade hoje. Ah, não se fala, não pode trazer ou falar de mediunidade na infância. Então a gente não pode. Cara, eu falo, gente, o povo tá interpretando errado. Não se pode desenvolver mediunidade na infância. Isso eu sou totalmente a favor também. Você não vai desenvolver. Você não vai colocar uma criança pra trabalhar com a mediunidade. Não tem a menor necessidade. Não é hora, ele não tem maturidade, ele ainda não tá bem pra isso. Então ele não vai desenvolver. Mas a criança vive a mediunidade. É natural.
Todas as experiências em relação à percepção mediúnica começam na infância. Gente, de verdade, em 100% dos casos. Quem fala pra mim que não teve, eu falo, tá bom, não teve? Então o que você me fala da sua infância? O que você lembra? Me dê detalhes. Nada. A pessoa não lembra. Por quê? Colocou no inconsciente pra não sofrer ou pra deixar quieto aqueles registros, entendeu? Então, 100% de quem tá aqui teve algum tipo de experiência diferente aí, espiritual e mediúnica na infância. Natural. Faz sentido, o nosso campo lá é livre, tá aberto, você tem pura conexão. A gente ainda não tem padrão de crença, de medo, de restrição, de opressão, de nada. Criança só vive, só sente. Então ela sentiu, ela fez. Ela sentiu, ela falou. Você concorda? Então todo mundo tem. Aí qual é a primeira crença? Mediunidade não se trata na infância. De forma nenhuma. Não fala sobre isso, não ensina sobre isso. Pra mim já quebra tudo aí. Eu falo, tá errado. A gente precisa começar a ensinar sobre a mediunidade na infância. É o que eu faço com os meus meninos, né? Com os meus filhos hoje. Foi feito comigo, eu vivi muito isso, aprendi muito da mediunidade na minha infância, por mim e com a espiritualidade, e hoje eu falo, a gente como adulto, a gente precisa dessa base para as crianças hoje. De ensinar, de simplesmente acolher. A criança chega meio surtada, porque assim, a criança ela não tem medo em relação à mediunidade. Sabe qual é a primeira coisa que acontece? Curiosidade. Então assim, a criança viu alguma coisa diferente, ela vai chegar no adulto que ela tem como referência e vai perguntar, vai questionar. Mamãe, vi tal coisa. Mamãe, um cara veio e falou isso, assim. Mamãe, senti... É isso. Mas você pode ver que a criança nunca vem com medo. Meus filhos nunca vieram com medo em relação à mediunidade. Curioso. Fala daquele jeito, tipo, nossa, mamãe, vi isso. Muito. Aí qual que é a questão? Como o adulto lida com isso? Como essa criança é recebida? Como é movimentado este processo na criança? Por exemplo, você vira pra criança e fala, filho, me explica melhor, conta mais. Nossa, que interessante. A criança vai tranquilizar, ela vai entender, vai falar, pô, esse adulto tá vendo que não, né, é alguma coisa normal, ele vai me ensinar. E aí você lida com isso de uma forma normal? Tá tudo certo. Agora, e quando a criança vem, a pessoa vira e fala, ai, Deus me livre. Nossa, o que você tá falando essas coisas? Não fala isso. Ou não fala porque é do demônio, ou não fala porque isso é errado, isso não é coisa de Deus, isso é loucura, essa criança tá com problema, você tem que levar porque é louco. O que a criança vai criar como verdade e crença? Ele vai estabelecer daí o conhecimento em relação à mediunidade de que forma? Muito negativo. E aí a criança com medo disso, não querendo ser anormal, querendo ser aceito, né? Não conseguindo lidar com aquilo, ela oprime a mediunidade. Por isso que muitas pessoas falam que na infância até tem recordação, ou não lembra direito, mas sabe que tinha, e depois passou por um processo de não lembrar de nada, e de desconexão com a própria mediunidade. Só que daí, chega na fase adulta, o que acontece? Tudo explode. É aquela coisa, você tá empurrando pra baixo do tapete. Vai dar conta de ficar lá por muito tempo? Ou vai chegar uma hora que vai ficar insustentável? Aquilo tudo vai imergir, de alguma forma, entendeu? Aí esse adulto vai ter contato de novo com a mediunidade. O que acontece? Não sabe direito pra onde ir, não sabe pra quem perguntar, não sabe o que fazer. E aí começa a entrar em crise de pânico, porque assim, todos os gatilhos da infância começam a ser startados, aquela coisa, né? Os gatilhos começam a vir. Você tem a memória do teu inconsciente. O que acontece? Você entra em pânico, é normal. Aí você vai pra algum lugar. Pra algum lugar que vive isso até em termos religiosos, doutrinário, alguma coisa assim. Chega lá aquele adulto com a mediunidade aflorada, expandida, né? Revigorada novamente no sistema. Só que aí que tá, ele não tem base teórica de conhecimento nenhum. Ele chega no lugar, o que fazem com ele? Nossa, que maravilhoso, você é médium. Tá na hora de trabalhar com essa mediunidade. E joga a pessoa pra trabalhar com a mediunidade. Sem dar um mínimo de base, de apoio, de sustentação, de tratamento, de nada. Suporte nenhum. Aí eu falei pra essa moça, eu não sabia que ela era médica. Falei, vou usar um exemplo. Eu canalizei o exemplo, olha que legal, né? Eu falei, eu amo isso. Falei, imagina só, você chega em mim e eu falo, caramba, nossa, eu sinto que você é médica. Você tem uma habilidade, você é cirurgiã. Tô sentindo aqui que você tem habilidade. Aí eu cato você, levo você pra um hospital, entro com você numa área, não é, numa área cirúrgica, dou um bisturi na tua mão e falo, tô lá, vai lá, opera um coração. Você é cirurgia, eu sei, eu sinto. Você tem habilidade. Você é médica. Então bora que você vai operar um coração agora. O que você fala pra mim? Tem como? Não, impossível. Essa moça que fez a consulta comigo, ela ria de nervoso. Ela olhou pra minha cara bem sério. Natália, eu sou cirurgiã, permite?
Ai, que demais, ela era cirurgiã, você acredita? Falei, mentira que você é cirurgiã, ela eu sou. Falei, então, e aí? Se eu viro pra você e falo, ai, que lindo, você é médica, bora lá, vamos lá, operar um coração. O que você vai me responder? Ela, pelo amor de Deus, Natália, eu vou responder pra você, você tá louca? Eu preciso de estudo, de base, de anos de preparo pra isso. Eu posso até um dia fazer. Um dia eu vou usar, eu vou operar, né? Mas, agora, do nada, assim, pá, vai lá e faz. Falei, você acha que tem diferença com a mediunidade? É a mesma coisa que eu falo pra você, olha, eu sou psicógrafo. Então, beleza, bota ele lá na mesa pra ele sair psicografando carta de quem faleceu, ou trazer conexão de informação. Como? A pessoa não tem base teórica, não tem entendimento nenhum, não sabe como é pra usar aquilo de forma saudável, não sabe se conectar com as energias externas. E aí? Ele só vai simplesmente trabalhar? É o que fazem hoje. É criada essa crença absurda, limitante, de não se fala de mediunidade da infância, ou seja, você deixa a criança crescer sem amparo nenhum, sem base nenhuma, sem conhecimento nenhum. Ela já começa a crescer com trauma, né? Toda oprimida. Aí, ó, chega na vida adulta, tá mais perdida que tudo. Desconectada, nunca tratou, nunca fez nada em relação à própria espiritualidade e mediunidade. E aí, de adulta é assim, entendeu ou sentiu algo, vai lá e faz, ai, trabalha com isso. Gente, ninguém começa pelo começo, né? Porque eu falei, agora com as crianças, meus filhos, eu já tô tratando eles desde já. Então eu já dou toda a base pra eles, pra quê? Pra eles crescerem com o mínimo de crença e, sabe, limitação possível. Então pra eles já vai ser mais fácil a vida adulta deles. Porque eles já vão ter tudo isso muito bem consciente e de conhecimento deles, entendeu? É outra realidade, você concorda? E é por isso que você trabalha muito com as crianças, né? Muito, E muito. você traz essa consciência, os seus filhos se chama de mini Os médiums. mini médiums, os mini médiums. Porque hoje somos os master médiums, né? Os mega médiums. Eu falo, virou mega médium porque foi mini médium. Sempre assim, gente, sempre assim. Então, assim, eu tô hoje, assim, muito com essa base de até ensinar, poder ajudar adultos o quê? A primeiro reconhecer tudo isso, aprender sobre a mediunidade pra também virar base pras crianças que estão vindo agora, entendeu? Mas aí que tá, um monte de adulto aí adoecido, cheio de coisa, precisando trabalhar, não sabe o que fazer, por onde começar, entendeu? Então hoje eu tô fazendo o quê? Ajudando muito pessoas a isso, a restaurar essa mediunidade, o quê? Na própria criança interior, na energia da própria infância. E Entende? vamos supor que eu tenho convívio com crianças Uhum. e alguma criança vem me contar alguma coisa em relação a algo que viu, algo que sentiu. O que você recomenda, assim, que eu dê de orientação para essa criança? Primeiro, leveza. A hora que a criança vier falar, fala, olha nos olhos, mostra que você está ouvindo ela. Primeiro é isso, espaço de voz para essa criança. Deixa ela falar. Não interrompa, não fica querendo interpretar. Deixa ela contar da forma leve dela. A hora que ela estiver contando, antes mesmo de falar, ai, pode me contar. Seja leve. Seja leve, valide essa criança. Por quê? Se for alguma invenção, alguma coisa, por exemplo, muita gente fica, ai, fantasia. Pode até ser, às vezes a criança tem uma criatividade ativa. Você vai perceber se for este o caso. Então você vai dar toda essa validade para essa criança e depois vai tratar de uma forma suave. Agora, se for algo que você percebe que é muito específico, que tem algo a mais, deixa falar. Mas acolhendo, com uma cara boa, de um jeito tranquilo, não fica interferindo ou mandando, nada, calma. A hora que essa criança terminar de falar, traga a tua percepção, usa o seu sentir. Fala, ai, nossa, entendi tudo bem. Nossa, mas fica tranquilo. Isso é muito natural. Sabia que esse tipo de coisa existe? É normal. A gente também tem este lado. A mediunidade, a espiritualidade é normal. Esse tipo de coisa que você viu, daí você vai explicar muito de acordo com o seu conhecimento. Se você não tiver muito, fica calma e simplesmente valide. Dê aquele apoio. Sabe aquele acolhimento do ai, nossa, que incrível, achei muito legal a sua experiência. Muito legal. A hora que acontecer mais, você conta mais, tá? Vê se acontece mais com você. Se a criança tentar apresentar alguma coisa em relação a medo, dê base. Fala, calma, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Isso é algo natural, acontece. Isso é muito comum. Tipo assim, de base, cara, a gente tem que começar a dar acolhimento pra essa criança. E cada um de acordo com o que tiver de conhecimento, entendeu? Por exemplo, eu não sei, não entendo nada de mediunidade, eu não sei o que falar pra essa criança. Então, simplesmente acolha. Seja gentil. Sabe aquela coisa de, nossa, que experiência incrível. Meu Deus, muito interessante. Quando acontecer de novo, você me conta de novo? Traga essa base para essa criança, entendeu? Só deixa ela simplesmente trazer o que ela tá conectando. Muitas vezes, às vezes, as crianças não vão fazer nada com isso. Por exemplo, meus filhos, eles não fazem praticamente nada.
O que eles fazem é de ordem muito extrafísica. Eles falam que eles trabalham muito no espiritual à noite, dormindo. Aí eu até questiono, eu falo, e durante o dia acordado? Eles falam, não faço muita coisa aqui não. Então aqui eles estão super sendo eles, você tá entendendo? Eles fazem mais algo, assim, por enquanto, mas mais quando eles estão dormindo mesmo. Então você vê que legal? Tá tudo bem. Quando eles trazem alguma coisa mais fisicamente, aí eu vejo o que precisa ser feito com isso, se precisa ser feito algo. Gente, geralmente não precisa fazer nada. Você só precisa realmente acolher e dar essa base pra criança. Eles têm uma sabedoria tão fluida deles, já tão natural, que, cara, de verdade, eles não precisam muito da gente. Eles só querem compartilhar. Eles querem tirar isso deles pra trazer essa realidade do olha lá, tá vendo que legal? Oh, compartilhei, pus pra fora algo. Sinceramente, os meus filhos geralmente, eles me dão mais base, eles trazem mais resposta do que eu pra eles. Eu tô falando sério. É muito interessante, cara. Eles geralmente não precisam muito da gente. Eles só precisam compartilhar. Trazer isso como uma base de referência do peraí. Tá tudo certo, faz sentido, entendeu? O que eu não posso fazer é oprimir, Isso. né? Pra que a Chegar criança com. não... Sabe aquela coisa de o impactante, ou agir daquele. Ai, credo do que você tá falando. Por que falar desse jeito, você entendeu? Pra quê? Mesmo que seja uma fantasia, pra quê? Gente, a Amigo criatividade é imaginário. tudo, é imaginário. O imaginário infantil é fundamental pra gente se transformar, né? Pode ver que essas crianças que não tiveram o imaginário bem desenvolvido, nossa, viram adultos frustrados, pessoas com dificuldades extremas em todas as áreas da vida. Pode ver. Isso é muito natural, entendeu? Então a gente tem que começar a parar de oprimir, de criar essa coisa do, sabe? Calma, deixa eu falar. Acolha, dê voz, dê espaço, entendeu? Muitas vezes a criança só precisa disso. Ser ouvida e não ser taxada. E nem taxada, nem classificada, nem encaixada. Para de querer também. Ai, peraí, deixa eu ver, vamos ver. Ai, vamos classificar e rotular essa criança. Por exemplo, ai, Natália, muita gente pergunta, seus filhos são o quê que me... Eu falo, não sei, nada, nenhuma. Algumas vezes eles vêm, traz alguma experiência e é isso. Eu não vou rotular. Ai, minha filha é clarividente, pra quê? Não sei. Ela já teve algumas experiências, mas quem falou que isso determina ou classifica ela? Que isso é a base, tipo, então ela é isso, pronto. Não. Foi uma experiência, depois a gente vê. Na fase daí adulta, sim. Né, a hora que ela tiver mais maturidade, discernimento, que isso tiver mais estabelecido, as mediunidades que se apresentar, aí sim a gente vê como que funciona, para que serve, qual é o uso, entendeu? Então você vê como é muito leve, é muito livre. Por isso é a necessidade de falar e de ensinar sobre isso na infância, para crescer de um jeito leve, para daí sim na fase adulta ter esse discernimento. Saber até se reconhecer. Nossa, quanta gente que eu trato ou que eu tenho contato que as pessoas não têm, não conseguem se reconhecer. Fala, Natália, eu sinto tanto, mas eu não reconheço, eu não tenho, não sei. Entendeu? Olha que triste, né? Olha que triste. É isso que eu tenho ensinado demais. E eu trago pra todo mundo. Falo, gente, tá na hora de a gente aprender a se conhecer. Sabe? Se identificar. Perceber, ter as próprias percepções, independente do que o outro acha. E não sair correndo, achando que porque é médium tem que ir pra algum lugar, porque de cara você tem que trabalhar. Você tem que usar a sua mediunidade em prol do outro. Não é este o objetivo. É pra você. Se fosse pro outro, Principalmente. o outro teria pra ele. Exato. É óbvio que, por exemplo, hoje eu uso da minha mediunidade pra muita gente, você vê? Claro, porque hoje eu trabalho com isso. Então vai ter médiums que vai acabar usando a mediunidade em prol do outro? Total, gente, claro que sim. Mas isso só depois de alto movimento. Eu, depois que eu usei a minha mediunidade por mim, que eu reconheci, que eu fiz os meus movimentos, eu entendi que eu tinha este objetivo de usar pro outro também. De auxiliar no processo do outro com a minha mediunidade. Entendeu? E hoje, por exemplo, se eu chegasse pra você agora e falar, tá, Nath, eu quero muito desenvolver a minha mediunidade. Por onde eu começo? O que que eu faço? O primeiro passo, assim, o que eu posso fazer agora pra começar a me conectar com essa minha habilidade de comunicar com o extrafísico? Eu falaria pra você que primeiro você precisa passar por um processo de tratamento mesmo. Sabe aquela coisa de, ai, mas eu tenho que curar. Não, você tem que olhar. Porque enquanto você não tratar e não identificar tudo de uma forma muito realista, e não perceber se tem coisas dentro de você em relação à sua mediunidade que tem que ser restaurada, cuidada, não vai adiantar. Porque é aquela velha história, se você tá, né, por exemplo, não cuida direito, não sabe cuidar da sua energia. Às vezes tá vibrando numa frequência super baixa. Que tipo de contato extrafísico você acha que você vai ter? Positivo? Com seres de luz? Ou você acha que você vai atrair por... A gente atrai por ressonância.
Se eu tô ali com a minha mediunidade mal cuidada, eu não cuido da minha energia direito, eu tô com a minha frequência baixa. Ah, eu vou lá, vou acessar a informação extrafísica, vou me conectar com alguma entidade. Que tipo que você acha que vai vir? Ser em sofrimento, coisa densa, às vezes até coisa negativa, você tá entendendo? Então, antes de me conectar, eu tenho que saber se eu tô com o meu campo muito bem estabelecido. Então, primeiro é estudar. Entender sobre a própria mediunidade, entender sobre a energia, como que eu tô, como que tá a minha energia, que base que eu tô usando para poder desenvolver minha mediunidade, Como tá entende? o meu autocuidado comigo Como mesma, que tá o né? autocuidado de todas as áreas, né? Física, emocional, mental, espiritual, energética, todos os cuidados, gente. Né? Às vezes fisicamente, tô comendo mal pra caramba, não me cuido, não faço nada de positivo por mim. Aí fico lá, com um monte de pensamento horroroso, né, autossabotagem, me maltratando, pensando mal de mim mesma. Que tipo de mediunidade você acha que eu vou desenvolver e usar no meio disso? Vai ser positiva? Vai ser saudável? Então eu falo, gente, quem vem comigo e ai, Natália, mas eu já entendo isso, eu já quero de cara já desenvolver. Não, não vai ser comigo. Porque o que eu ofereço é primeiro a base de conhecimento. Então, por exemplo, eu tô agora criando várias jornadas. Pra quê? Pra falar mesmo. Jornada médium sou ou não sou, jornada mini médium, que é justamente isso, pro olhar na mediunidade da infância. Jornada chega de ser esponja, porque tá na hora da gente primeiro dar base. Muita gente chega em mim querendo desenvolver, a hora que faz uma primeira consulta de avaliação mesmo, de olhar, a pessoa tá lá com a mediunidade toda maltratada e desconectada na infância. Cara, enquanto você não tratar dessa energia e não restaurar a tua energia da infância e trazer essa mediunidade de uma forma integral no seu sistema mais saudável, você não vai ser um médium realmente efetivo. Aquele médium que tá aqui completo. Você tá entendendo? É o que acontece. A pessoa vai em algum lugar, ai, vou porque eu tenho a mediunidade. Tá super mal, não tem base de estudo, de conhecimento, começa a trabalhar. Gente, quanta gente eu já tratei que vem falar pra mim, nossa, Natália, eu trabalhei, comecei a dar passe, por exemplo. Meu Deus, eu passava mal, eu fiquei pior, me deu doença física, eu fiquei mal pra caramba. Aí você vai ver, a pessoa tá usando da própria energia pra fazer um movimento de trabalho lá. Gente, já começa por aí, conhecimento, você não pode usar da tua energia. A energia, ela é livre, ela é universal. Você usa a energia canalizada do universo. A tua é para manter você, não para você doar pro outro. Entendeu? Então você é canal, então você vai acessar a informação, acessar a energia, passar por você e emanar o que te cabe. E transbordar aquilo pro outro. Mas aí que tá, você é um filtro. Só um filtro. Passa por você e você distribui essa energia. Ah, as pessoas não entendem isso por falta de conhecimento. Faz o quê? Usa da própria energia para fazer o trabalho no outro. É isso, tipo, o básico que eu falo no meu curso de Olha lá, Reiki olha lá. é exatamente isso. O que que é o Reiki? Você pega essa energia universal que está disponível Energia do amor através incondicional, né? do amor incondicional Exato. e através dos símbolos, porque é o Sim. Reiki, você vai pegar essa energia e só disponibilizar para o outro. Só passar. Mas você nunca sai do curso e já vai aplicando. Você Nunca. tem que fazer o Exato. processo de auto-Reiki. Primeiro é por você. Primeiro é por Exato. você. Exato. Primeiro você precisa sentir, se perceber, saber como que funciona pra você, porque senão você tá só, tipo, É o que eu falei, você tá em falta e tá dando falta. Né? Por exemplo, eu tô lá, tô com a minha energia, eu estou doando da minha energia, eu estou ficando em falta. Então você está né? Você está passando amor pro outro ou é falta? É isso que ninguém percebe por falta do conhecimento, da sabedoria de como o negócio funciona, entendeu? Então assim, eu quero porque eu preciso muito, eu entendi que eu preciso ajudar, eu preciso doar. Tá, mas calma. Você já está abastecido para fazer esse movimento ou você também tá em falta? Gente, a gente só dá aquilo que a gente é, que a gente tem. Então, se eu tô em falta comigo, é óbvio que eu só vou né? Eu só vou transbordar falta. Então para tudo e volta. Vamos fazer um movimento de autoconhecimento, de entender, de estudar sobre mediunidade primeiro. Reconhecer as suas. A hora que você reconhece as suas, você começa a estudar sobre a mediunidade no geral. Legal, como elas funcionam, né? Pra que serve, o que fazer com tudo isso. Depois cadê minha energia? Como que eu cuido dela? Como eu abasteço? Como eu limpo? Como eu filtro? Porque o que abastece e dá base para nossa mediunidade é o nosso campo energético, é energia. A gente só trabalha com a mediunidade através da nossa energia. Uma coisa é totalmente relacionada e depende da outra. E aí que tá, eu vou trabalhar com a minha mediunidade qual? Ela tá bem ancorada ou não? Ela está adoecida na minha energia da infância e eu não tratei aquilo, não restaurei ela para deixá-la integral hoje na minha vida atual. Muita gente, às vezes, acontece isso. Cuida super bem da energia, tem bastante conhecimento, mas não flui. A hora que você vai ver, é porque a mediunidade está adoecida
na energia da infância. Tá lá, bloqueada lá. Então eu faço um trabalho muito específico nisso, meu trabalho é focado nisso, de fazer, ajudar a restaurar a energia, a qualidade da mediunidade na infância, ancorar essa energia da infância no seu sistema de agora, e hoje você vira um ser integral, que usa da tua energia da infância, a energia da agora, e consegue estabelecer um uso muito bom da sua mediunidade, você entendeu? Mas mesmo se eu não lembrar de nada na minha infância, eu lembro quase nada. Meu trabalho serve justamente para isso. A gente faz um processo que chama Palácio do Ser. A gente acessa os seus. É mais do que acástico, vai além dos acásticos, entendeu? E você vai comigo nesse processo. Eu te levo ao teu lugar. E lá você vai acessar as informações necessárias, ter contato com a tua energia da infância, fazer todo o processo de restauração, de cuidado, de tratamento, de cura, de tudo que você precisa lá. E aí sim, aí quando você faz todo esse processo, é incrível. Quem faz esse processo, geralmente depois acessa e restaura e potencializa a própria centelha divina. Então toda a tua energia você traz de volta pra você de uma forma saudável. Você precisa desbloquear seu Olha iPhone isso. antes. Olha isso. Ah, Aleatoriamente. Você vê, né? Olha isso. Aleatório, ninguém falou com o celular. tá bom, você quer ser ouvido, pode. Tá bom, pode gente, falar. pode falar, pode falar. Você entendeu? E este processo é isso. Então lá você vai restaurar, vai reviver, vai relembrar, você adulta conversa com você criança, é uma coisa surreal. Surreal. Então daí você pega pra você toda a mediunidade, refaz e restaura tudo que tá lá na infância, e daí você volta com outra coisa, é surreal. Então minha base de trabalho mais individualizada hoje é essa. É É, essa técnica. faz total sentido, porque não tem como eu querer seguir com uma coisa sendo que eu internamente acreditei que isso é ruim, ou Que você carrega que esse monte de coisa, né? Negativa, que aí que tá. É pior, o que você falou, tá no inconsciente. Conscientemente você não tem registro a isso. Você não tem acesso a esse tipo de informação. Então você só tá replicando o quê? Por exemplo, muita gente às vezes começa a ter acesso à mediunidade e vem falar pra mim, Natália, eu tô com medo, eu tô com pavor, eu começo a viver a mediunidade e me dá um monte de coisa, me ataca a crise de pânico, ansiedade. Por quê? Porque é o gatilho na infância. A criança dessa pessoa tá lá desesperada, não sabe lidar com isso. Aí vira esse caos generalizado, entendeu? Então toda pessoa que passa comigo por esse processo, restaura na infância e nossa, depois faz um processo muito lindo de conexão com a mediunidade. Aí aprende a usar leve. Aí começa assim, daí estudar fortemente pra conseguir usar o que tiver que usar de uma forma real. Tanto pra si mesma, quanto daí pra trabalhar pro outro. Muita gente, às vezes, que até tem algum tipo de religião, alguma coisa assim, e gosta, passa com... Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu não sou contra nada, nenhum tipo de religião, nem nada. Pelo contrário, tudo pra mim é muito válido. Então você pode muito bem fazer um movimento comigo de estudar, de fazer o tratamento e continuar tendo a religião que você quiser, entendeu? Super a ver, né? Então muita gente às vezes fez isso. Já fez todo o processo de tratamento comigo, começou a estudar e aí foi pra religião que eu gostava. Falando, Natália, eu comecei a trabalhar lá agora, você não tá entendendo, tá maravilhoso. Eu consigo trabalhar, eu consigo movimentar, eu consigo expandir. Muitos terapeutas, muita gente. É incrível, porque eu falei, é isso, gente. A gente quer ter o agora, o movimento do agora, sem fazer todo o cuidado do que já foi e ficou lá. Entendeu? Mas esse registro não vai deixar de existir, gente. Ninguém falou que a gente tem que ficar vibrando ou fazendo coisa no passado. Ah, eu tenho que curar tudo que foi. Não, é coisas objetivas. Mas em relação à mediunidade, se você não trazer ela da infância pra cá e integrar, geralmente dá problema. As pessoas têm muita dificuldade, vibram muito no medo, têm muita dificuldade de acesso à mediunidade. É muito interessante, né? Então, se hoje vier me perguntar, é isso, gente, começa do começo. Estudando sobre, se permitindo autoconhecimento, fazendo o próprio tratamento e se lançando mesmo, abrindo para este tipo de estudo. É o que eu falo, e vamos combinar? Se for analisar, é muito parecido com qualquer outra área. Pensa só, se você falar pra mim, Natália, eu preciso cuidar do corpo físico. Você vai pra uma academia, você se alimenta bem, você faz exames periódicos, você passa por especialistas, na verdade. Mas aí que tá, daí você me pergunta, tá bom, pro meu físico ficar bom, quantas vezes você tem que ir pra academia? Qual é a sua rotina com a alimentação? Você vai uma vez no mês na academia, tá resolvido? O seu corpo tá bem amparado? Tá bem cuidado? o músculo, né, você vai ter que ir desenvolvendo esse E músculo pra manter. cada vez mais tá trabalhando com ele, Só que né? manter. Você concorda que é disciplina? É diário? É Uhum. manter. Então o povo acha que lidar com a mediunidade, com a espiritualidade, é fazer uma vez só, tá resolvido. Tipo, eu vou abrir minha E clarividência pronto, tá feito. Não. Você tem que desenvolver, você tem que manter, você tem que ir trabalhando com ela e fazendo o movimento o quê? É disciplina. É constância.
Do mesmo jeito que as outras coisas da nossa vida, entendeu? É até por isso que muitas crianças que têm a mediunidade mais aflorada, estão mais conectadas com ela, acabam, de uma certa forma, perdendo isso ao longo do tempo, porque não fortalece esse músculo, né? Não usa, não dá, né? Não abastece, não alimenta, não faz isso como disciplina. E aí as pessoas até me perguntam, eu falo, gente, é a mesma coisa com a energia. Às vezes fala, eu tô aqui, eu tô carregado, eu preciso de sei lá, passar por uma, né, técnica, por exemplo, o reiki. Legal, passa por um reiki, é divino, maravilhoso, vai dar um super resultado. Tá, só que o que é essa... O reiki é um dia, é uma sessão, né? E os outros dias? Por exemplo, ele fez um dia da semana. E os outros dias? O que essa pessoa tá fazendo? Como que ela tá cuidando da própria energia? Como que ela tá se abastecendo? Ela acha o quê? Ela coloca na expectativa do movimento, mas e ela? Este movimento foi feito uma vez. Você vive com você mesma 24 horas, tá lá fazendo seus movimentos o tempo todo. Como que você cuida da sua energia? Até porque depois que acaba o curso de reiki, eu falo, tá começando agora. Começa Agora começou. E é todo santo dia. Né? A mediunidade é igual. Não tem um botãozinho que você liga e desliga ela. É óbvio que você pode equilibrar. Isso é muito lindo. Por exemplo, eu tenho a clarividência muito ativa. Mas eu não uso. Eu deixo ela muito de boa. Eu só realmente ativo, expando ela quando eu sinto a necessidade do uso. Fora isso, eu não fico deixando. Eu sei usar esse equilíbrio para ter uma vida saudável aqui e também me conectar quando for preciso. Aí sim, dá para você equilibrar, mas não é uma coisa que, eu não quero nunca mais. Eu vou desligar para sempre. Não existe, gente. Ela vai estar presente, você vai estar conectado. Então, aprender a usar. Mas como? Cuidando da energia todo santo dia. Cuidando e vivendo a mediunidade todo santo dia. É hábito. Eu falei, você não, é a mesma proporção que você faz o xixi, que você toma água, que você dorme, que você come, que você vive, que você respira. É essa proporção que você tem que cuidar da mediunidade e da energia. Entendeu? Então, quando vem me perguntar, eu falo, gente, eu posso ajudar? Um monte. Porque eu faço todo o processo de tratamento, que é a parte mais de cuidado mesmo, e a parte dos ensinos, que eu tô querendo abrir muito mais pra isso agora, né? Pra essa parte do ensinar, comunicar, passar, compartilhar a experiência, pra passar os ensinamentos do que eu acesso, do que eu sei, entendeu? Isso é parte fundamental? É, mas não é tudo. Você vai ter esse acesso comigo um pouco, fora isso, você vai ter que fazer por você. É auto, né? A disciplina, é automovimento. Então é cuidar da sua energia e é desenvolver a sua mediunidade por você. E se percebendo, fazer. Então, tudo isso, gente, você vê, é o início, mas é muita coisa. Porque é você começar de algo que, né? Começar a fazer algo que você nunca fez, provavelmente. Que você não tem o hábito. É desfazer de crenças para colocar coisas novas no lugar. É muito desafiador. Então, para quem acha que é só fazer um movimento, ou acreditou, ou tem gente que fala, ai, faz um negocinho ali, tá feito. Esquece, isso é mentira. Não funciona assim, você tá entendendo? É constância, é uma coisa diária. Eu tô, por exemplo, a minha, eu desenvolvo desde sempre, tô o tempo todo fazendo. O tempo todo cuidando da energia, o tempo todo desenvolvendo, o tempo todo em contato. E agora eu tô fazendo o quê? Ensinando pros meus filhos. E é uma delícia, porque eu tô conseguindo ensinar pra eles, eu tô criando toda essa visão de como é fundamental fazer isso desde a infância. Dá muita diferença. E você tá se conectando também com a sua criança, né? Total. Tudo que eu tô conseguindo tratar em mim é o que eu tô vendo de reflexo dos meus filhos. Então eles estão na fase deles, eu relembro e revivo a minha fase. É uma coisa incrível, extraordinária. E aí eu também consigo ajudar as pessoas na fase delas também, entendeu? Todo esse processo de cuidado e restauração da mediunidade da infância eu comecei a trabalhar agora, muito recente. Por quê? Porque foi fazendo com os meus filhos que eu comecei a criar esta forma de ajudar os outros também. Porque eu fiz em mim, deu certo e hoje eu ajudo as pessoas a fazer nelas também, entendeu? É muito rico, gente. É muito rico. Eu falo, a gente tem essa achismo de achar que é a gente que ensina a criança. Não é, gente. Eles já vêm num grau de abertura e conexão que eles ensinam muito mais do que a gente, tá? Por isso que a gente tem que servir como base de apoio para eles. Não como mestre, não como, eu tô aqui pra. Não. Só dê a base de apoio. Escuta, traga conhecimento, consciência do que essas crianças estão falando, gente. É enriquecedor. Isso é uma coisa muito interessante também, sabe? Eu quero muito conectar com a mediunidade. Vai ouvir criança. Começa a se abrir para isso. Tá lá a resposta, não tá aqui. Não tá no adulto, entendeu? O adulto é só um reflexo de tudo aquilo que você já teve de conexão e às vezes ou esqueceu, ou amorteceu, ou desconectou por falta de uso, entendeu? Então começar por onde? Por tudo isso. Não tem uma resposta. Só isso. Só tudo isso, gente. Não tem um jeito basiquinho simples, não.
É bem, né? Desconfie de fórmulas prontas que te dizem que é isso e pronto, acabou. Só vai lá e faz isso. Tá errado, gente. Eu digo por quê? Por experiência própria. Eu falo, nada do que eu falo, ou ensino, ou trabalho hoje é só de uma coisa teórica minha. É tudo com base vivencial. É tudo experiencial, você tá entendendo? Eu experienciei, eu vivi tudo do que eu trago hoje, né? Fui mini médium e hoje tenho mini médiums, então isso é incrível. Por isso que eu falo com muita propriedade sobre essa relação da mediunidade na infância. E bato mesmo, muito firme no sentido de, gente, tem que ensinar. Não tem que desenvolver, criança não precisa usar a mediunidade necessariamente, mas ela precisa saber sobre isso. Ela precisa aprender sobre isso. Pra que ela consiga se perceber desde novinha, né? Que é o que faltou pra gente, né? Que faltou pra gente. Exato. Autoconhecimento desde novinha. O que eu percebo é que a importância cada vez mais, assim, o autoconhecimento eu vejo como que salvou minha vida. É. E o quanto que isso é importante, tipo, trazer o quanto antes para que a gente consiga se perceber. Autoconhecimento é o quê? É se perceber. É ver Autopercepção, né? como que funciona para você. Ah, então, a minha intuição funciona mais assim. Ai, a minha intuição é mais à noite. A minha intuição é durante um sonho. Aí quando eu chego perto de alguém, eu já começo a sentir diferente. Eu tava bem antes, não tava depois. E você só consegue perceber isso através da percepção, né? Autopercepção. Autopercepção. Isso é lindo, né? É rico. Por exemplo, muita gente às vezes fala, ai, Natália, eu acho que eu não tenho mediunidade e tal. Começa a fazer um movimento e tal. Aí eu começo a fazer aquela investigação do campo da pessoa. Aí ela tá lá, daí eu sinto um negócio estranho no estômago. Eu falo, nossa, mas tá me pegando algo no estômago aqui, ó. Não, vou dar o último exemplo. Foi na pele. Esta médica que eu atendi e tal, foi muito incrível. Cara, minha pele, eu não tô brincando. Durante o atendimento eu comecei a pipocar inteira, fiquei inteira vermelha, começou a coçar tudo. Eu falei, isso não é meu. Falei pra ela, nossa, você tem uma relação muito forte com a pele, né? Ela parou de me pegar, como você sabe? Eu falei, não, você, quando você se conecta, ou quando tem algo pra dizer, ou a sua conexão mais fina, é através da pele. Fisicamente, a tua pele dá o sinal. A teu corpo fala através da pele. Olha lá. Ela falou, menina, eu nunca tinha. Eu falei, é isso. Eu também já atendi pessoas muito com estômago. Uma pessoa veio e falou pra mim, ai, não, eu tô tão triste, eu queria tanto ter conexão, entender melhor, me conectar, sentir, eu acho que eu não sou médium. Eu falei, e por que eu tô sentindo o seu estômago desse jeito? Ela, Renato, toda vez que vai acontecer alguma coisa, ou eu percebo alguma coisa, pega na hora meu estômago. É pegar o estômago que eu sei. Eu falei, então, o que você acha que é isso? Gente, olha a conexão pura e cristalina, pega até no físico. Então isso é muito lindo, é muito rico. Daí a pessoa fala, gente, então isso é percepção? Isso é o recado? Essa é a resposta? Eu falei, tá aí, a resposta pura. Tô na dúvida, não sei exatamente o que fazer. Sente a situação, imagina. Ah, eu não sei se eu vou e faço parceria com aquela pessoa. Imagina, se imagina fazendo. O que você sente? A pessoa fala, nossa, senti um negócio no estômago, fiquei com uma ânsia, me passei mal. Olha lá. De repente é uma negativa. Ou faz a mesma coisa. Nossa, Natália, te senti meu estômago formigar, uma coisa, senti. É isso aí, é um sim. É isso, às vezes é assim. Para de achar que vai descer, né, uma entidade que vai sentar na sua frente e vai falar, deixa eu te explicar. Não é assim que funciona, entendeu? Até porque é mais fácil, né? Às vezes a gente quer só que o outro dê as respostas, né? Exato. Então, a Nath falou pra mim que eu tinha que dizer não, então eu digo não. Olha lá. E aí eu culpo a Natália por todos os problemas da minha vida. Qualquer coisa que dê errado, né, ou dê certo, é alguém, é terceirizado, nunca é por você. Tipo, assume a responsabilidade Assuma. pelo que você... E tá tudo bem se não foi como a mente imaginou. Mas foi uma experiência, tá tudo certo. Segue em frente, né? Não tenta achar alguém pra responsabilizar. É mais fácil quando eu acho um terceiro pra fazer isso. Mas qual que é a graça de você deixar a vida passar e você deixar toda a sua intuição, toda a sua resposta interna pra depois? Né? Eu valido mais a resposta que a Natália me deu do que a minha resposta interna, seja como ela for. Exato, é isso que a gente tem que começar a aprender de uma vez por todas, né? Tem uma música do Raul Seixas que eu adoro, chama Por Quem os Sinos Dobram. Ela não é muito conhecida, eu sou dessas, eu adoro música do pessoal que ninguém conhece, sabe? E Raul Seixas eu acho ele muito, nossa, uma percepção de mundo, as coisas dele muito forte, né? E essa música fala bem assim, sempre é mais fácil achar que a culpa é do outro, e evita o aperto de mão de um possível aliado. Então assim, quer dizer, é mais fácil eu culpar ou terceirizar ou colocar no outro e não dar valor pra minha percepção, evitar algo que poderia ser bom por acreditar mais no outro do que em mim. Essa música dele chama assim, gente, quem quiser ouvir, escute com atenção. Eu fico emocionada toda vez que eu escuto. Chama Por Quem os Sinos Dobram. Cara, é fantástica, porque é isso, é essa percepção do para de terceirizar,
Para de jogar a responsabilidade no outro. Toma posse do teu poder pessoal, da tua responsabilidade, da tua vida e dá mais crédito. Confia em você. Para de esperar acreditar. Porque assim, de verdade, o mundo inteiro pode estar falando não. Se eu sinto sim, eu juro pra você, eu vou. Meu marido fala, ele fala, nossa, eu tenho de verdade, você até viu no meu negócio, viu? Eu tenho acho que muita essa energia, né? Eu tenho uma confiança, é um negócio de uma... Não adianta, cara. Se eu sinto, se eu conecto, se eu ancoro naquilo, o mundo inteiro, todo mundo, todas as coisas pode estar dizendo que é não. Se eu sinto que é sim, eu juro pra você, eu confio e vou. Eu vou até, sabe, chegar onde eu sinto. E é impressionante, como no fim é extraordinário. Dá muito mais certo do que parece, acontecem coisas extraordinárias. Aí quem tá em volta fala: Caraca, Natália, como eu podia imaginar? Eu falo: Então, eu não sei, eu não tinha certeza. É uma frase que eu adoro usar. Eu falo: Eu sei. Sabe por quê que eu sei? Porque eu sei, apesar de não saber. Afinal de contas, eu não sei, eu sinto. Eu aprendi a usar essa habilidade aqui, ó, porque isso daqui é sensacional, muito importante, viu? A tua habilidade racional, a tua conexão, você querer interpretar as coisas, entender as coisas é muito válido, mas você tem que começar a ponderar e conectar isso aqui, ó, com isso aqui. Porque muitas vezes você planeja ou traz algo aqui nessa percepção, mas você tá sentindo essa informação? Você se percebe, você se permite passar pelo filtro do sentir? Da conexão fina que vai muito além, porque esses dias eu falei para uma amiga, eu falei, cara, nem nos nossos devaneios mais intensos e loucos a gente tem a capacidade de imaginar as coisas extraordinárias que a gente tem habilidade ou conexão, ou pode fazer, ou podem acontecer. A gente não tem essa percepção, a gente não tem essa abertura ainda, a gente é limitado pela matéria. Então quando a gente tá muito nesse racional, a gente se limita por aquilo que a gente conhece. A gente só pode criar e imaginar aquilo que a gente de alguma forma conhece. A gente não consegue ir além no imaginário. Agora, no perceptivo, na intuição, na percepção sensitiva da coisa, você vai num grau que aquilo lá é o exercício do confia, né? Confia, solta, se permite ir além, né? Então, assim, conectar esses dois mundos, porque eu sou muito mental, sempre fui. E aí eu comecei a exercitar isso aqui. Essa coisa da percepção, da emoção, do sensível. Gente, é extraordinário. Porque você consegue criar meio que né, um roteiro daquilo ali, só que sem roteiro. Porque vai te guiando pra cada coisa que você fala, mas quando que eu ia imaginar? Aquelas... Por exemplo, hoje mesmo o Waze me mandou ir pela Mário Covas, sei lá pra onde lá, pra Rodoanel. Aí eu parei tudo, falei, não vou pelo Rodoanel, não faz sentido, eu quero ir pela Tietê. Aí pelo Rodoanel eu ia levar 20 minutos a mais, segundo o Waze. Meti o pé, falei, não vou, eu vou reto e o Waze que calcule a rota dele aí. Bati o pé, menina, foi incrível, porque lá eu ia chegar aqui quase 11 horas. Aí eu vim pela Tietê, eu cheguei 11h30, 10h30, 30 minutos de diferença a menos. Falei, tá vendo, olha lá, se eu confio que teoricamente eu vou, não quis. Falei, eu vou pelo onde eu quero. Olha lá, eu bati o pé, eu confiei, eu senti 30 minutos mais cedo. Você tá entendendo? Quanto a gente tem feito isso? De confiar cegamente porque acha que os outros têm mais resposta que a gente e a gente não confia no que a gente sente. Teve uma vez que eu fiz isso, eu vim, eu falei, tá bom, vou por onde... Cara, me mandaram, eu fiquei 40 minutos a mais, dei volta, paguei mais pedágio, eu falei, pra quê, gente? Você tá vendo? Olha que delícia! O dia a dia faz a gente treinar e exercitar isso o tempo todo. O quanto a gente tem confiado. O quanto todo mundo aqui tem exercitado. Quando a gente tem ouvido, né? Porque a mente fala sempre mais alto. A mente Sempre. conta histórias e se a gente, quanto mais poder a gente dá pra mente, mais alta ela fica, né? E sufoca todo o resto. Ela oprime o resto, né? Oprime. E a mente é muito limitada. Realmente ela não consegue imaginar coisas além daquele cenário que possível, assim. Do que você tem de repertório. Do que eu tenho de repertório, do que eu já vi num filme, do que eu já vi. Mas caramba, se a gente acredita que essa inteligência universal tá disponível e a gente pode acessar isso, né? Não é pela mente. Não vai ser. Aí como que é? Encontre a sua forma. Autoconhecimento. Exato. Você vê, gente, isso é muito lindo. Não é só que a gente se conectou, né? O que a gente percebeu? Por mais que a gente faça coisas muito diferentes uma da outra, é tudo muito igual. É muito igual. A gente faz a mesma coisa no fim das contas. Ensinar as pessoas a encontrar o jeito singular e único. É o que eu falei, gente, não é especial, é essencial. O que é isso? O que é a sua essência? O que ela representa nesse mundo?
É isso que a gente tem que descobrir, porque ninguém, gente, nem médium, nem ninguém neste mundo vai conseguir acessar informação sobre você como você pode. Por isso que eu falei, a técnica, né, técnica, eu chamo de técnica, mas não tem muito nome. Chama Palácio do Ser, que eu uso, é diferente de uma pessoa que faz a leitura, por exemplo, de registro e te traz a informação. Não, não. Você vai comigo pro lugar que é teu e aprende a acessar. Então, assim, você não depende de mim. Eu vou junto, mas pra te ajudar na parte, porque a gente vai com um objetivo meio terapêutico de cara. Mas depois você pode acessar esse lugar quando você quiser, sozinha por você. É teu. Então é você que acessa. E uma coisa Entende? que eu falo muito no desenho humano é que mesmo que seja, tipo, uma técnica que te ajuda a perceber qual que é a forma que o seu corpo está se comunicando com você, também não adota nada como verdade. Não Então, adota, olha lá. testa, experimenta Olha e lá. sente como que é pra você. É um norte pra você começar a autopercepção, mas existem infinitas formas. Essa é só uma das formas. A que eu trago, a que você traz, mas tipo, não adota como verdade. Testa, se percebe, traz essa consciência de nossa, eu senti isso hoje, eu senti isso ontem me senti diferente, porque senão a gente entra só no automático e vive a vida. Vira aquela Sim. coisa de padrão, né? De peraí, eu tenho que estar o tempo todo buscando uma resposta externa. Esses dias eu falei, a gente tem vivido a vida muito em voz alta. Tá na hora da gente começar a silenciar, colocar no mudo o externo e começar a dar voz pro que realmente interessa, pro que realmente importa. A nossa sabedoria de alma, a nossa verdade, a nossa coisa mais interna que só você vai trazer. Eu falo, gente, tem coisas que cada um aqui neste mundo vem realizar que é único. Então, assim, às vezes a gente adora, né? Fala, nossa, por exemplo, escritores e tudo mais. Você fala, gente, que coisa rica, que lindo, olha aquilo lá. Ele só se permitiu trazer aquela, né, a grandeza da alma dele aqui à tona. E todo mundo tem essa habilidade. Não necessariamente escrevendo, cada um vai trazer de um jeito, né? Por exemplo, essa médica que eu atendi foi lindo, rico. Ela falou, Natália, faz tanto sentido. Passando com você, ela conseguiu entender que ela veio para trazer a essência dela para medicina. Então, agregar essa coisa do tradicional, do cuidado tradicional, com essa parte espiritual também, com entendendo do que vai muito mais além, entendeu? Então foi tão rico, gente. É tipo assim, a pessoa sai naquela sensação de é muito além. Eu não sou uma coisa só, eu sou um universo, né? Esses dias eu falei num podcast que foi muito lindo. Eu cheguei naquele podcast, eu falei, nossa, eu tenho que falar essa frase. Adivinha? Sentei na frente dele, a primeira coisa que ele falou foi a minha frase. Eu falei, nossa, não é possível, né? Então é muito assim, ó. Quem foca muito em abraçar o mundo acaba não tendo tempo de alcançar as estrelas. Então seja a expressão pura e verdadeira da sua própria essência e não o eco do universo ao seu redor. Então a gente está sendo muito eco do nosso exterior e esquecendo de ser a essência da nossa verdade, entendeu? Quando a gente vai parar de viver esse fluxo? Quando eu parei e virei essa chave, eu falei, a vida é isso. Eu já sou tudo. Em meio a nada, porque também não sei de nada. Então isso é muito lindo, porque você fala, mesmo ponto que eu não sei, eu sei. E isso é muito rico. Então para de dar tanto ouvidos ao externo e começa a se escutar mais, começa a se validar. Por você, não interessa o que o outro vai achar. Pode ser que ninguém neste planeta acredite ou concorde com você. Não tem problema. De repente é isso mesmo. Você veio para trazer uma realidade tão diferente e nova que ninguém vai acessar. Ninguém vai concordar de cara. Que depois você vira referência. É sempre assim, né? Pode ser que não vire, né? Que vai ser uma coisa só sua. É o que eu falei, às vezes o que você vai fazer vai ser tão seu que não vai fazer sentido pra mais ninguém. E não é pra fazer. E não é pra E fazer. não é pra fazer. Muitas vezes não é, né? Então isso é tão gostoso, é tão leve, né? A gente fica mais feliz, assim. Nossa, que lindo. Tipo, tocou profundamente. Eu acho que é esse o convite. Esse o convite que a gente deixa aqui Exato. nesse episódio para silenciar um pouco o externo e olhar para dentro e olhar para a sua forma, seja ela qual for, não importa qual seja, você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa mostrar para o mundo o quanto que a sua forma é incrível. Eu acredito na sua forma, eu sei que ela é incrível, mas você precisa fazer isso por você. Né? E quando a gente segue esse convite da alma, as coisas acontecem. Nossa, porque não acontece, simplesmente flui. Começa a acontecer, você olha e fala, gente, mas como assim? Eu nem lembro de ter feito. Não, porque você não fez intencional, você se permitiu.
né? Esses dias eu tava falando sobre isso, eu escrevi um livro que eu vou publicar ele agora, e aí, em vez de colocar lá índice ou coisas meio assim, eu coloquei, a apresentação do livro chama como que é? Um breve esboço sobre mim, alguma coisa assim. Então eu tô usando tudo uma linguagem bem diferente, daí eu falo lá, eu comecei a me descrever, eu falei, gente, que loucura isso, né? Aí eu falei, gente, eu comecei a me analisar, pensar, eu falei, gente, quando eu entrei muito forte nessa coisa do autoconhecimento, eu percebi que eu me fazia e me via e me reconhecia em milhares de versões criadas de mim. Só que daí eu comecei a navegar entre elas. A hora que eu fui realmente olhar mais a fundo, eu comecei a procurar a única versão que realmente importava, a minha verdade. E eu não achei. Eu não achei. A minha verdade eu não achei. E aí eu comecei a olhar aquele universo de versões criadas para tentar me abastecer neste mundo e nenhuma delas era a minha verdade. Eu falei, cara, então todas elas, no fim das contas, é só máscara, é só pretexto, é só perda, né? Perca de tempo e energia. Cadê a minha verdade em meio a isso? Aí eu comecei a mergulhar nisso, na minha verdade. Falei, não interessa essas outras. São versões que tudo bem, fizeram sentido, foram úteis para a consciência que eu tinha, para a maturidade que eu tinha, para como eu conseguia fazer, era o melhor que eu podia fazer naquela época. Mas hoje esse não é mais o meu melhor, eu posso ir além. Aí eu falei, então eu vou atrás da minha verdade. Cara, é um mergulho, gente, que é muito lindo porque ele é muito pontual. Apesar de a gente ser um universo de possibilidades, a gente é muito, né? A gente também é muito único, é muito exclusivo. Então é muito fácil a hora que você vai atrás dessa versão. E aí eu comecei a avaliar e, tipo, me soltar e me entregar só pra aquela versão, pra minha verdade. E, gente, é transformador num nível, né? Que você fala, cara, é tão simples. É tão real, olha lá, sou eu, tá ali, né? E a gente se desprende de tanta crença, de tanta opressão, de tanto medo, de tanta verdade criada que não é nossa, sabe? Isso é muito transformador, gente, muito. E aí vem tudo, aquele pacote completo. Aí você vai cuidar da tua energia da infância, você vai expandir sua mediunidade, você vai conectar mais com a espiritualidade, você vai começar a enxergar o mundo com outros olhos, porque tudo aquilo que você criticava, você vai entender que tudo é como é. Tudo é o que é, entendeu? Se em mim aquilo incomoda de alguma forma, eu vou mudar em mim, não no outro. Eu não vou esperar que o externo mude, entendeu? Gente, é transformador. É transformador. E a gente vive daí na leveza, né? É muito, muito legal, sabe? Então eu só digo isso para as pessoas: se solta, gente. Vai olhar para a tua versão que faz sentido, que é a sua verdade. O resto, às vezes é só, né? É só para desviar a gente do que realmente importa. Essa é a verdade. E no final tudo vai passar e Nossa. acho que é isso que eu quero ter deixado, né, de Então. memória pro mundo quando eu deixar quando o meu corpo físico É. for embora. O que essa consciência criou aqui, né? Que Exatamente. criou aqui? Foi o que É. eu realmente sentia ou eu tava só vivendo no automático e reproduzindo? Exato. E faz falta, né? A gente precisa, gente. Então começar a se conectar com essas coisas que te tragam isso. De peraí, vamos olhar porque realmente importa. O resto depois a gente vê. Ou nem vê, né? Porque vai resolver sozinho, não precisa da sua energia. O que não te faz sentido, né? A gente olha uma coisa que é tão pequena e dá tanta energia pra isso e era só um negocinho, sabe? E nem era nada. Ou seja, às vezes era só. Esses dias eu tava falando, eu gosto de desmembrar palavras, né? Eu tava lá toda preocupada, sei lá com o que lá. Aí eu parei e falei, peraí, eu estou me pré-ocupando. Eu estou ocupando previamente a minha energia, meu tempo, todo o meu movimento para algo que pode nem acontecer. E aí que tá. Se eu tô me preocupando daquilo, eu tô botando energia naquilo, então eu tô dando mais chances de acontecer. Que loucura é essa? Então, assim, que legal. Aí você fala, não, eu não vou mais me permitir. Toda vez que eu percebo que eu tô pré-ocupando a minha mente ou meu fluxo com qualquer coisa, eu paro tudo. Eu falo, peraí, não, não, não. Eu tô pré-ocupando um espaço que não precisa disso e, consequentemente, eu tô colocando a minha energia, empregando a minha energia nisso. Ou seja, eu tô dando ainda mais chance daquilo acontecer. Loucura, chega, não quero mais. Então eu começo a me preocupar, eu paro. Eu, viu, isso aqui é lá. Não preciso pensar nisso agora. O que eu posso fazer agora? Neste momento, qual que é o próximo passo que eu dou hoje, agora, nesse momento? Lá na frente, é lá na frente, pode nem acontecer. Pode nem acontecer. É só uma piração da nossa mente, às vezes, você tá entendendo? Pra que eu vou colocar minha energia nisso? Se pode não acontecer, vai acontecer se tiver energia empregada. Então não vou dar essa chance. Olha lá, isso, gente, é autoconhecimento e também conhecimento de tudo, como tudo funciona. E de estar atento também, conhecendo, né, o que a sua mente está colocando energia. Porque às vezes, quantas vezes
você tá pensando em algo, e aí quando você foi ver, você já foi lá no casamento do príncipe, sei lá das quantas, e foi até lá, e você gastou toda a sua energia pensando numa coisa nada a ver. Nada. Então, tipo, a nossa mente é muito boa em criar Muito. histórias Em desviar a gente do foco do que realmente importa, do que né? realmente importa. Por quê? Porque a gente foi criado pra ser limitado, natural. Gente, aqui, ó, esse corpinho físico, uma amiga minha, ela sempre fala, eu adoro. A gente tem uma configuração humana, uma das nossas bases é ser um mamífero. Então a gente tem coisas muito instintivas, muito básicas e predominantes. Então a gente tende a querer se fixar em coisas muito superficiais, muito limitadas, né? Por isso a gente tem que mesclar o melhor dos dois. Traz essa parte do instintivo, das necessidades básicas, mas agrega toda essa parte mais mais conexão, mais espiritual, mais além. Faz, né, cria o melhor dos dois mundos. Isso eu falo pra todo mundo. A gente tem que começar a criar o melhor dos dois mundos. Por exemplo, o que me conecta muito com a matéria? Gente, eu sou muito da comida. Então, assim, pra mim, essa coisa do comer, do se alimentar da comida, porque é uma coisa que não existe, né? No astral, espiritualmente, essa coisa do alimento físico não existe. Então, pra mim, isso é extraordinário aqui. Eu acho uma conexão tão incrível. Então, assim, toda vez que eu tô muito assim, eu adoro comer, sabe? Pra fazer essa junção dos dois. Então é isso, começa a perceber o que pra você faz sentido. Pra você conseguir se conectar com esses dois mundos, entende? E aí dá um pouco menos de espaço pra essas caraminholas. Eu brinco, as caraminholas da mente, né? Como viaja, traz uns negócios, às vezes você fala, gente, não tem necessidade, pra quê, né? Conecta, fala, tá sentindo, isso que você tá pensando faz sentido, não faz? Então, próximo, né? Deixa passar, gente, pelo amor de Deus, chega. Mas isso é treino. É É treino. treino. E é simples, leve, mas é um treino, é uma jornada, é da jornada E da não é vida. fácil. Porque vai ter dia que você não vai estar com disciplina, tem dia que você não vai estar afim, tem dia que você vai ficar só no vitimismo, no pessimismo. Por isso que tem que ter treino, porque quando você tá na disciplina, aqueles dias muito densos, você vai relaxar também, vai falar, tá bom. Por exemplo, hoje eu tô imprestável. Tem dia que tá, né? Mas, gente, tem dia que não vai nada. Sabe o que eu tô, sei lá, sentindo nada? Ah, então vou ali, ó, assistir um negócio, um filme que me deixa, sei lá, confortável, entendeu? Vou comer um negocinho, vou ficar lá sentada no sofá, ai, relaxando e não pensando em nada. Faça isso. Por que não? Não é? O problema não é fazer uma vez, o problema é fazer todos os É dias ser procrastinadora e deixar a vida passar. Não, mas de vez em quando, gente, você tá tão sobrecarregada que você precisa, precisa né? Dessa dar um desconexão, descanso. do descanso, Até exato. porque a sociedade cobra da gente uma produção A gente contínua, tem que ser né? produtiva num grau inumano. É inumano, não dá. É totalmente desconectado com a verdade, com a realidade humana. Mas o momento que você estiver descansando e assistindo o filme, você tá descansando e assistindo o filme. Conecta Sem nisso. pensar, sem pensar no que Solta. tinha que fazer, nas Exato. histórias, se culpando. Começa a viver o agora, né? Começa a viver o agora. Ai, Nath, nossa, quanta coisa rica. Maravilhoso, né? Nossa, que conversa. Espero que você aí também tenha aproveitado todos esses insights, esses ensinamentos, essas histórias, experiências. Conta aqui pra gente, eu quero muito saber se você já teve alguma, se nessas histórias você se percebeu com essa mediunidade da sua forma, como que você percebe a mediunidade na sua vida, se você tem caso de mini médiums também. Uhum. Conta pra gente, né? Conta. Eu acho que essa é a base fundamental, a gente começar a trocar muito sobre isso. Falar sobre isso, trocar, conversar, né? Trazer isso como uma coisa real. Porque às Pra vezes poder se soltar, né? às vezes a percepção de uma pessoa pode ajudar muito no meu processo, porque eu Muito. não tinha pensado dessa forma, mas nossa, abriu uma porteira, né? Porque a experiência dele não é a minha. Então, às vezes, a experiência de uma outra pessoa vai me abrir um leque, né? De possibilidades que eu falo, cara, eu não experienciei isso. Mas ele sim compartilhou. Gente, é fundamental. É por isso que eu faço isso. Eu falo, gente, eu quero compartilhar absolutamente tudo que eu tenho de experiência, de vivência, de sabedoria, seja o que for. Pra poder ajudar os outros a também viver isso, né? É muito importante. Que lindo. Obrigada, Obrigada a Nath. você pelo convite. Maravilhoso estar aqui. Obrigada a você que está assistindo. Então compartilha aí o que você percebeu de tudo isso, como que você consegue perceber isso na sua vida. E se tiver dúvidas, né? Pergunta também que a gente responde, né? Pergunta, pode perguntar. Pode perguntar. E vou deixar aqui também na descrição todos os contatos Isso. da Nath, se alguém quiser saber mais, conhecer sobre o trabalho dela. Tem aqui todas as redes sociais onde ela compartilha muitas coisas muito interessantes, muitas histórias.
muito legal. Sempre tem eu muito adoro. conteúdo, né? É muito. E Eu de adoro. vida real, né? Muito realista. Tudo é muito realista. Essa que é a Adoro. graça, né? Obrigada, Nath. Obrigada a Obrigada por você. tudo. Maravilhoso estar Obrigada. aqui. Obrigada a você. E te espero no próximo episódio.